Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Traders Talk, dessa vez com a ilustre presença do Mr. Bo Williams, criador e compositor da metodologia Ficube. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, para quem não sabe, Bo Williams é uma pessoa muito importante na minha carreira. Eu tenho um estilo próprio de ver gráfico e sempre condenei determinadas coisas que a análise tradicional gráfica, ou convencional, poderia dizer, acham importante. E no fim das contas, né, depois de 20 anos de mercado, de ter trabalhado com vários grafistas, eu comecei a perceber determinadas coisas simples, né? O difícil é controlar a mente para operar, né? Mas acho que entender o preço é uma coisa simples. E eu cheguei à conclusão que o mercado ele trabalha, no final das contas, que hoje eu chamo de onda 3, né? Mas na verdade isso é o que eu chamava de pivô de alta antes de conhecer o Bo Williams. E na tendência, e que a tendência é sempre o que dá dinheiro, né? Na verdade o mercado sem tendência ele tira o nosso dinheiro, o mercado com tendência ele dá o nosso dinheiro. Como já dizia o movimento browniano, né? A gente só tem uma lógica do comportamento de preço que é caótico quando ele tem uma tendência. Ali é quando as coisas se harmonizam e dão dinheiro, enfim. Isso. Poderia fazer essa introdução aqui durante 1 hora, Bo, se eu fosse falar tudo que tá na minha cabeça, mas a grande verdade é que eu, depois de abandonar vários indicadores, vários osciladores e ficar praticamente só no preço, conheci o Trade System Ficube, que aliás é uma história que, se eu contar vai ser chata, mas vamos tentar resumir rapidamente. Quando eu vim trabalhar na Rico, eu conheci o André Moraes, que ele falou de onda 3, eu achei que ele contava Elliott, e falei, puta, mais um cara que conta Elliott, né? E de repente eu descobri que não, que a onda 3 dele era o meu pivô de alta ou o meu pivô de baixa, e que ele seguia a tendência, e que ele dizia que todo novo topo merece um teste, e que ele dizia que o mais importante é o controle de risco, é o gerenciamento de risco, né? Que o preço faz o que quer, o que a gente pode dominar é o que a gente faz com o preço. E descobri que tudo isso era, na verdade, um conceito vindo do Bo Williams, ou também do Ficube, né? E o Bo Williams desenvolveu um trade system, né, todo baseado em Fio ao cubo. Depois eu acho que uma das primeiras perguntas aí é sobre isso. E eu me apaixonei, acho que foi a junção entre o estudo, né, para quem não conhece, né, eu sou um cara que passei minha vida inteira, trabalhei com o mercado e fui trader, etc. O Bo Williams é um cara que trabalhou na Marinha Americana, que foi engenheiro nuclear e que chegou nessas contas e desenvolveu essa teoria. Então, nós dois temos um entrosamento de tempos, né? Pelo menos desde que eu conheci ele, que ele veio trabalhar na Clear. A gente dá cursos juntos e a gente desenvolve vários trabalhos juntos. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar ele e tentar entender o que é realmente o Ficube. E por aí vai, né, Bo Williams? Por enquanto, sem perguntas, o que você tem a colocar? Não, é um prazer estar aqui. Eu gostei do novo tema, né? Traders Talk, porque tem muita gente com muita experiência, com perspectivas diferentes. Todo mundo, eventualmente, tem que achar seu próprio estilo. Acontece que o seu estilo e o meu estilo encaixam muito bem, né? De pivô, de onda 3, de tendência. Caio comprou, eu gostei muito sempre. Levantou, cortou. Quando o preço está subindo em tendência e ele volta para testar suporte, o Góis chama de caiu comprou, que eu achei genial, que esse realmente é a continuação da tendência de alta, né? Ele levantou, cortou, quando o preço está caindo em tendência de baixa e ele sobe um pouquinho, aí você bate forte nele na direção da tendência de novo. O famoso jogo de vôlei. É jogo de vôlei. Levantou, cortou. O cara para o preço aqui, o outro levanta, a gente machuca na cortada, né? Mas é muito bacana estar aqui na Infomoney TV. A gente está 20 anos no mercado, cada um. Pena que a gente nossos caminhos não cruzaram antes, né? É verdade. Mas aí, desde que a gente se cruzou na Clear, uns 3 anos e meio atrás, tem sido muito proveitoso para mim. Eu gostei muito de ter mais exposição, o seu, né? Principalmente nas questões de opção. E também de operacionais, quer dizer, o Góis já trabalhou em várias
corretoras grandes, né? E eu tinha faltado essa experiência antes de vir para Clear. A questão do trade ao vivo é interessante. Sabe que o André Moraes e o Igor Rodrigues Luiz, eles têm um lugar muito, muito importante, muito querido no meu coração, porque naquela época a gente começou a trade ao vivo juntos, trabalhando juntos, né? Com sempre a mensagem de transparência, qualidade, ética, simplicidade. E desde aquela época, né, os princípios FICUB e Forrest Gump eram o que a gente ensinava para os clientes. Mas eu não consegui fazer esse negócio funcionar para mim até eu comecei a estudar a psicologia do mercado, né? Exato. Né? Na verdade, eu acho que isso aí é uma máxima, né? Eu acho que o que vende, o que as pessoas buscam é entender o que o preço vai fazer. E eu acho que a tua mensagem, a mensagem que eu já tinha encontrado e que a gente tem o diferencial é que o que dá dinheiro não é o que o preço vai fazer. Não. O que dá o dinheiro é o que a gente vai fazer com o preço. Exatamente. E entendendo que, em primeiro lugar, o preço é caótico e faz o que quer. O que a gente pode fazer é estabelecer regras para aumentar a probabilidade de acertar o que o preço vai fazer e, principalmente, aumentar a probabilidade de nós ganharmos dinheiro no longo prazo. Quando a gente errar, perder pouco. Quando a gente acertar, ganhar muito. Eu acho que essa é a grande junção. Eu acho que esse é o grande diferencial do Team Clear. E essa é a grande proposta que o Team Clear traz para as pessoas de pararem de vender a fórmula mágica, de vender de que a previsão de futuro é o que dá dinheiro e passar pé no chão e falar o seguinte, ó, a gente tem uma matemática de como o preço se comporta, a gente sabe e domina como ele realmente se comporta, agora a gente nunca, jamais dominará o futuro. O que a gente pode conseguir e que é o trabalho mais difícil é dominar a própria cabeça para poder fazer o que quer com o preço, fazer o que você enxerga. E se a gente matematicamente operar o preço no que o gráfico mostra, no que parece que vai ser, sabendo sempre controlar o risco, perder pouco e ganhar muito, esse é o grande detalhe que fará a gente vencedor, né? Na verdade, esses conceitos são simples para entender, mas são difíceis para executar por questões psicológicas, porque a gente tem a questão lá do Prospect Theory, né? Quando a gente está perdendo, a gente arrisca mais. Exatamente. Quando está ganhando, não arrisca, então não aposta na tendência. Isso é totalmente contra matemático no mercado. Tudo começa na grande teoria de que a dor da perda é muito maior do que o prazer do ganho. Né? Então, e essa dor da perda, às vezes, até quando a gente não opera, a gente sente, né? Sim. Quando eu acho que vai subir e não compra e o mercado sobe, aquilo ali gera uma dor. Né? Quando a gente... Então, assim, a quantidade de dores que a gente sente operando são muito maiores que a quantidade de prazeres. E quando a gente sente o prazer, ele não compensa a dor, né? E o grande segredo e o grande objetivo é ignorar a dor e o prazer e simplesmente fazer a coisa certa. Sabendo que a gente não controla o futuro e que nada mais é do que realmente seguir um trade system, seguir um sistema, saber que a gente tem um controle sobre... é uma frase que ficou famosa, aliás, deve ser lá pro 12º curso nosso junto, que eu criei essa... Aliás, foi um cliente que falou isso para mim, que quando você entra num trade ou quando você está no mercado, você tem 4 coisas que podem acontecer, que é perder pouco, ganhar pouco, perder muito e ganhar muito. E que basta eliminar uma dessas coisas para você nunca mais perder dinheiro no longo prazo, que é perder muito. Então a gente trabalha para ganhar pouco e perder pouco, na maioria das vezes, e eventualmente ganhar muito. E essa é a conta. Se você nunca perder muito, ganhar pouco e perder pouco, e eventualmente ganhar muito, a diferença está exatamente ali. Você nunca perde muito, você eventualmente ganha muito. O resto é quase que uma soma zero, né? Nossa estatística mostra que em 100 trades vai ganhar 40, vai perder 60. E desses 40, metade vão ficar bonitos. Quer dizer, 20 em 100 vão longe. Aí a gente tem que deixar ele longe. Isso aí. Aí 20 em 100 vai assim dar um pequeno lucro ou estopar no 0,0. E 60 vai estopar sempre com pequena perda. Isso aí seria um assassinato no que a grande maioria
das pessoas que vendem na internet, que ficam famosas, seria quase um assassinato, né? Porque o que vende é que eu acerto 80% das vezes, que eu tô certo. Mentira. Que fulano no programa da Infomania, no Visão Técnica acertou, o outro fulano errou. Mas isso não significa nada na prática. O que significa na prática é o controle operacional, principalmente das suas perdas, que é muito mais difícil, né? Eu digo que ganhar é fácil. Todo mundo sabe ganhar. Todo mundo sabe sentir o prazer do ganho. Todo mundo sabe zerar. Todo mundo sabe ficar se sentindo bem. Agora, perder pouco, não querer recuperar, né? Aliás, outra frase que o Boris fala, né? Um trader, ele não busca recuperar, né? Quem tenta recuperar é o jogador. O trader espera a próxima oportunidade. Sim. E ele sabe que faz parte, né, natural a perda, e que a perda te ensina, e se você estiver no teu lote certo, se você segue um trade, se você tem confiança no que você faz, perder faz parte do jogo, a gente vai perder sempre. Sim. O que importa é perder pouco e ganhar muito quando estiver certo. Aliás, falamos muito sobre isso ontem à tarde na Bolsa na Cabeça, né? E falamos sobre o stop também. Por que é tão difícil as pessoas colocarem um stop, né? Assumir a perda, né? Tem que aprender de gostar de levar o stop. Aí as pessoas acham que eu sou louco quando falo isso. Mas quando você leva um stop, é porque você teve a oportunidade de operar pelo seu trade system, que no longo prazo, a expectativa positiva ganha dinheiro, né? Às vezes a gente espera o dia inteiro, né, Góes? Pela uma oportunidade boa para entrar. E quando finalmente aquele setup se apresenta, a gente entra sem hesitação e com prazer. Finalmente, tem uma compensa aqui. Eu estou esperando pacientemente. Chegou a minha vez de operar. Não sei se vai ganhar ou perder, mas eu consegui finalmente operar, né? Isso é uma semelhança muito com o pôquer, me lembrou agora, porque num torneio de pôquer você joga fora 80% das suas mãos, né? Esperando a hora que você olha para tua mão e vê que você tem uma vantagem estatística. E eu sempre falo que, né, na verdade, eu me arrependo muitas vezes de me precipitar, de tentar entender antes do tempo. E as melhores oportunidades são que nascem. Eu vejo pelas opções, por exemplo. Eu estava há muito tempo sem dar call de opção, tinha feito um curso em janeiro, tinha uma expectativa de que esse ano seria um ano maravilhoso para operar opção, pela volatilidade, pelos problemas políticos. Eu tinha lido tudo isso antes de todo mundo e eu fiquei um tempão sem dar call, até que de repente eu vi a Petrobras com 60 minutos compradaço, com o diário rompendo a linha vermelha, e a próxima tô falando de 5,10 na linha vermelha, a próxima era 6,40. E eu olhei aquilo tudo e falei, cara, é compra na Petrobras. Eu não tinha noção de nada. Eu compro na Petrobras agora, vamos para as opções. Esse é o momento. Fomos para as opções. No dia seguinte saiu a delação, no outro dia saiu a coerção do Lula para depor e, de repente, a Petrobras saiu de 5 para... Eu zerei no 6,40, mas ela foi até 8. Então, foi aquela história do cara que você encontrou, que ganhou 1.500% nas opções, né, seguindo o call. Por quê? Porque o call apareceu para mim. Eu não fiquei procurando, eu não me desgastei. Caiu no colo, né? O problema é quando a gente se desgasta e quando esse call aparece, já está cansado, né? Porque a gente acha que tem que estar sempre operando. Na verdade, não. Ele tem que estar esperando muito mais do que operando. É verdade, é verdade. Em relação de análise técnica, questão de um gráfico simples, e como eu desenvolvi, né, a questão de Phi-Cube, que na verdade Phi-Cube em inglês é Phi Cubed, quer dizer Phi ao cubo, média áurea, né? Eu achei muito interessante explicar para o povo o que é isso. É nada mais do que a gente entender quando o preço está em tendência e quando está em consolidação. Acontece que existe um fractal no mercado. O fractal é um padrão geométrico que se repete dentro de si mesmo. Fractal seria o que acontece no macro, acontece no micro também, né? Isso. Então, por exemplo, um gráfico de 1 minuto, você pode ver um padrão, que no 4 minutos também tem um padrão, 15 minutos, 60 minutos, até, assim, semanal, mensal. Sempre tem os mesmos padrões. Quando eu só olho para o gráfico, você sabe que ele tem formato de um gráfico. Isso é a própria definição de caos. Caos é muito interessante, porque ele tem uma geometria, um padrão, mas todos os eventos são aleatórios. Então, cada trade
aleatório, a gente não sabe se o preço vai subir ou cair, mas no fim do dia, você pega todos os trades e colocam todos juntos, eles têm uma estrutura, né, que nem nosso corpo, né, que nem uma árvore, que nem o universo, na verdade. Na verdade, você já está entrando na primeira pergunta que eu queria fazer para ele, até antecipei isso, que é, né, a gente está acostumado com o Fibonacci, né? O Fibonacci é uma ferramenta clássica da análise técnica, algumas pessoas usam ela para procurar a retração depois de uma grande pernada, o famoso teste de fundo, teste de topo, que é uma expressão que você que trouxe para o Brasil, né? Aliás, quando eu escutei a primeira vez, eu achava que você queria que o preço fosse no fundo de novo, mas não. Quando o preço sobe e muda um padrão, ele precisa realizar, né? Ele precisa testar o fundo, não necessariamente voltar para o fundo, ele precisa corrigir aquela pernada para voltar a subir ou a voltar a cair, para entrar numa tendência, né? Ele quebrou a tendência numa pernada de alta ou de baixa, ele vai corrigir aquilo para entrar realmente na tendência. E, enfim, algumas pessoas usam o Fibonacci para fazer essa retração. Eu usei até mais na minha vida para projetar o que o mercado desenhou, né? Na verdade, o mercado ele tem uma consolidação ou uma consolidação que pode ser uma acumulação ou uma distribuição. Ele troca de preço em um range. Quando ele passa um range para baixo ou para cima, ele projeta o Fibonacci, né, desse tamanho. Por quê? Porque ele acumulou num tamanho, ele tende a cansar na proporção de Fibonacci desse tamanho, porque é um limite de estabilidade, porque é onde cansa, porque tem um free float de ações que são trocadas de mão e quando chega lá cansa, enfim. E a grande pergunta, que o Bo já me falou isso algumas vezes, mas se me perguntasse eu não saberia explicar tão bem, que é o porquê que Fibonacci, Φ ao cubo, né, a média áurea, Φ, a gente sabe que é a mesma derivada, na verdade é a mesma matemática, né? Então, qual é a diferença entre o Fibonacci, que a gente está acostumado a usar, as proporções de Fibonacci, e o que é exatamente o Φ e o porquê do Φ ao cubo no Trade System Ficube? Né? Bom, na verdade, as pessoas pensam nisso na ordem oposta, porque Fibonacci tem mais ou menos uns 500 anos, né, que foi descoberto pelo Leonardo Fibonacci. Mas, Leonardo de Pisa, né? Só que ele estudou coisas do Euclides, é um grego de 5.000 anos atrás. Quando Euclides falava sobre um número muito, muito bonito que ele achou em natureza, que é a média áurea. Então não dá para explicar o que é a média áurea aqui. Tem muitos vídeos bonitos no YouTube que explica um pouco mais sobre isso. Mas Euclides estudou a média áurea e depois Fibonacci estudou Euclides e ele criou a primeira série de adição, como é que fala? Assim, crescimento aditivo, que é o série Fibonacci. Para quem não sabe, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, e assim vai, né? Todos os números divididos dá 1,618, né? E, na verdade, não é o Fibonacci que manda no gráfico. A geometria de um gráfico, ele é governado pelo φ e os derivados do φ. Então, tem φ, o inverso do φ, tem φ quadrado, o inverso, e tem φ ao cubo também. Acontece que o φ, esse média áurea, é um número muito, muito especial. É o único número no universo cuja capacidade, que tem a capacidade de igualar um processo aditivo e um processo exponencial. E o processo aditivo é lento, porém estável. E um processo exponencial pode ser explosível, mas é muito instável. Acontece que φ elevado ao terceiro potencial, φ ao cubo, é o ponto onde a linha exponencial cruza a linha linear. Nossa. Acima disso, não há mais estabilidade. Abaixo disso, a gente tem algo muito bonito, guys, que a natureza ele sempre está utilizando seus recursos da maneira mais eficiente. Para sistemas vivos continuar vivos mesmo, mas também eficientes, temos que utilizar nossa massa, nossa energia da maneira mais eficiente. Φ ao cubo é o ponto onde
o crescimento linear, que é estável, encontra crescimento exponencial, que é rápido. Então, Phi ao cubo é onde a gente tem a maior eficiência para qualquer sistema vivo. E nosso sistema vivo no mercado financeiro é um desses sistemas. Então, é muito interessante porque quando a gente passa Phi ao cubo, o mercado fala, opa, foi longe demais, não é mais estável, tem que voltar. Além do limite de estabilidade. E a gente vê muito isso no gráfico, é muito, muito bonito. Agora, isso também é representado no gráfico por o fractal 5,3, que o Elliott mostrou lá nos anos 30, que quando o mercado está em tendência, ele faz 5 ondinhas na direção da tendência e 3 ondinhas de correção na contratendência. E se você pensa bem, faz muito sentido, porque a relação 5,3 é a relação matemática mais eficiente, menor e mais eficiente para representar Phi, a média áurea. E quando você vira ele de ponta cabeça, 3 dividido por 5 é o pequeno Phi, que é o inverso do Phi. Que é o Phi ao cubo, isso? Não, quando você pega o fractal 5,3, ele representa o Phi. O Phi ao cubo, que é o Phi cube, né? Ele nasce de você enxergar que, né, o crescimento aditivo versus o crescimento exponencial se cruzam no mesmo ponto, ou ele nasce do 5,3 que você encontrou no Elliott e chegou na conclusão? Qual os dois? Os dois. Mas olha, você, pessoalmente, chegou em que ponto primeiro, ou confirmou com o outro? Ou como é que foi esse processo? Primeiro, eu entendi que 5,3 é a maneira mais eficiente para representar Phi. Phi que manda no universo, em todas as escalas. De escala nanotecnologia, no Brownian Motion, até desenvolvimento de nossas galáxias e o universo, né? O Phi está lá. Então, eu entendi que o fractal 5,3 mais representa Phi, e depois, como ele é fractal, ele tem que aparecer dentro dele mesmo. Então, eu fiz esse exercício de desenhar o fractal 5,3 dentro dele mesmo em várias escalas. Quando fiz isso, todos os pontos de reversão foram separados por um fator de Phi ao cubo. Então, Phi ao cubo é uma maneira que a gente consegue identificar a tendência e consolidação, porque os fractais estão trabalhando juntos na tendência e quando eles estão brigando, ele está em consolidação. Foi mais tarde que eu fiz o estudo de cruzar a linha linear com ritmo Phi, com o exponencial com ritmo Phi, e vi que cruzaram exatamente no ponto de Phi ao cubo. Entendi, foi depois. Foi depois. E tipo assim, a diferença entre uma média móvel exponencial e uma mima tem a ver com esse cruzamento do exponencial? Essa eu não posso falar, viu? Eu não posso dizer. Senão vai ter que matar. Quem souber essa fórmula, o Bo vai matar, hein? Cuidado. Não, ele está falando dos meus indicadores que eu otimizei, na verdade, baseado nesses conceitos, né? Eu não vou divulgar qual é a fórmula da MIMA, por exemplo, ou das linhas verdes ou vermelhas. Mas pode acreditar que eles têm uma vantagem porque eles estão baseados em Phi ao cubo. Eles estão baseados, olha uma coisa assim, vou te dar uma dica aqui. Indicadores pequenos, de poucos candles, né? 3 candles, 5 candles, 8 candles, eles conseguem seguir o preço de perto, mas levam muito violenada. E os indicadores maiores, 200 candles, 500 candles, né? Muitas pessoas gostam de 200, por exemplo, a gente gosta de 144, 305. Indicadores com vários, bem grandes e longos, eles não levam tanto violenada, mas na hora que o preço vira, eles ficam atrasados, né? Atrasados, já. Então, o que eu fiz? Eu fiz o melhor de todos os mundos. Eu tenho um indicador que quero dizer, ele não leva muitas violenadas, mas ele é rápido. Na reversão. E aí eu não posso dar mais dica do que isso. Porque... Bom, então, para te falar minha experiência, né? Eu sou um cara, como vocês sabem, né? Eu rapidamente na minha vida me apaixonei por gráfico. Aquilo ali foi a solução da minha vida. Eu estava estudando na IBMEC, meus pais, meus irmãos sempre foram melhores alunos, eu nunca gostei de estudar. E eu me apaixonei pelo mercado financeiro e por acaso tive uma história vitoriosa ali. E quando eu quebrei pela primeira vez, graças a Deus foi pouco,
Eu comecei no mercado com R$300 operando opções e termo, fui para 8, 9 mil reais e vim para menos 1.000. Eu fui fazer um curso de gráfico e aquilo ali foi a solução da minha vida. Eu falei, cara, é isso. Tipo, eu tive uma aptidão muito grande, é isso que eu quero. Foi o Didi que me deu esse curso, muita gente conhece, tá orgulhado do Didi e tal. E eu fui trabalhar com o Didi, etc, etc. Num determinado ponto, eu comecei a criticar a análise, e aí naturalmente, operando o gráfico, comecei a criticar os indicadores, porque para mim os indicadores somente seguiam um preço, não antecipavam nada, então eles te deixavam na mão quando o preço revertia, e os osciladores, porque na hora da tendência é a hora que a gente vai mais ganhar dinheiro, então o oscilador sempre é contra o momento de ganhar dinheiro, que é a tendência. E eu fui criando aquilo até isolar todos os indicadores osciladores e ficar só com o gráfico. Junto com o gráfico eu criei o Fibonacci. Então sempre que eu imaginava uma figura, que no final das contas todas as figuras são uma onda 3, né? Eu projetava o tamanho dessa figura, ou seja, o mercado trabalhou dentro de um range, ele projeta o Fibonacci dessa figura. E cheguei a essa conclusão e percebi que, a tendência é o melhor momento de ganhar dinheiro. Só que o melhor momento de você comprar uma tendência de alta é na queda. É no caiu, comprou. E o melhor momento de vender uma tendência de baixa é no subiu, vendeu. E eu criei essa metodologia, e o meu nome foi criado assim, eu participei da WinTrade, não sei quem me conhece dessa época, eu fui o primeiro da Clear, né, porque eram os mesmos donos, né, eu criei o Team Clear, sou o primeiro da Clear, tudo por conta disso, dessa conclusão de isolar os indicadores e trabalhar com o gráfico. E até o ponto que eu encontrei, né, o André falando sobre o Ficube. Né? Uhum. Quando eu descobri que as frases deles vinham, isso é o que ele me mostrou, o Ficube. Ele me mostrou, por exemplo, que cada onda 3 tinha lá uma projeção de φ ao cubo, na verdade, de Fibonacci, e que dependendo de cada mima que tivesse por baixo, projetava determinado preço. E aquilo ali eu fiquei apaixonado, e por acaso também, quando eu assisti você na DVFN, você deu uma acertada lá na Bradesco. E realmente, cara, eu encontrei o que eu queria, que eu não quero seguir o preço, deu tendência, virou compra, não quero seguir simplesmente o preço, e principalmente eu não quero nunca ir contra a tendência. O que eu quero é ter o poder, assim como as figuras têm, como o início da onda 3, como a leitura do price action tem, de antecipar o que pode acontecer e o porquê, e para onde vai. E aí eu conheci o Ficube, e realmente, cara, é diferente das médias móveis exponenciais que seguem o preço e tal, as mimas, elas têm o poder de você conseguir comprar o início da onda 3. Sim, aparece antes. Tem a linha verde e a linha vermelha, que é o que eu sempre gostei do caiu, comprou. Elas têm como se fosse um Fibonacci dinâmico que acompanha o preço e sempre te dão um suporte para comprar a favor da tendência, mas contra a realização, né? Sim. Então, aquilo ali... aliás, a nossa história é essa, né? Eu chamei o Bo por acaso, e aí o universo conspirou a φ ao cubo para poder você estar sozinho naquele momento, eu estar criando a Clear, e o Bo foi o primeiro dos integrantes da Team Clear, e a gente hoje está com 15 cursos, né? Juntos, ensinando essa teoria, sabendo, e aí é o que ninguém vende para ninguém, né? É o que a gente não acha na internet, sabendo que não adianta dominar o preço, não adianta dominar o futuro, porque o futuro é o caos. O que a gente precisa é entender como o preço funciona, ter os cenários e principalmente controlar nossa mente para operar os cenários. Sim. Dependendo de cada perfil. Eu acho que é principalmente identificar consolidação e tendência. A gente chama do início da tendência à onda 3. E aí tem a continuação da tendência, que a caiu, comprou, ou levantou ou cortou. Levantou, cortou, caiu, comprou. Aí eu falo para todo mundo aqui uma dica bem simples, né? Se a gente vai acreditar na tendência, cada vez que o preço realiza na contra-tendência, podemos acreditar que vai continuar na tendência se o preço encontrar maior combustível. E isso que a gente faz com as mimas. Quando o preço entra em onda 3, já tem uma mima lá esperando, dizendo aqui é bem provável que não vai continuar na tendência, vai se reverter. E quando ele volta para dar o primeiro pullback, tem a segunda mima lá, ele ganhou mais suporte, tem mais combustível, vai continuar. E o bonito, Góis, é quando você percebe que não tem como ganhar mais combustível,
a tendência acabou e ele entra em consolidação. Então é muito simples de identificar tendência e consolidação. Eu diria que no price action você pode também, topos e fundos ascendentes, quando uma queda, você acredita que ela vai fazer um fundo maior do que o anterior, porque está subindo. Se essa queda chegar no fundo anterior ou passar, que é o engolfo, acabou. Aí sim você começa a esperar a reversão. Uhum. Mas tudo anda junto, né? E é o que eu... É tudo junto. Se eu fosse dizer sobre o FICUB, eu falo isso muito, eu falo, existem duas maneiras de se operar gráfico. Início da tendência, você pode considerar esse início da tendência no início da onda 3, que é o melhor risco-retorno, o melhor momento de se comprar, o melhor dinheiro que tem, o maior dinheiro que tem para ganhar do mercado, ou no rompimento. Muitos grafistas usam rompimento. Não condeno. Eu acho que o rompimento também é uma forma de identificar o início de uma tendência. Então você tem o início da tendência, a tendência em si. Aí sim eu condeno você, numa tendência em si, comprar rompimento de topo. A tendência já está estabelecida, já começou, já está em andamento. O momento de ganhar dinheiro nessa tendência é contra, né, ela, né? Quando o mercado realiza, normal, e você compra. Né? Então, no final das contas, você tem esses dois tipos de entrada. Na minha visão, hoje, eu trago isso de uma forma bem tranquila, de que eu compro o início da tendência, ou compro ou vendo, né? Compro ou vendo o início da tendência, e compro ou vendo a tendência em si, fazendo caiu, comprou, ou levantou, cortou. Sim. E aí a gente traz para o FICUB, e o FICUB tem as mimas, que no final das contas é o ponto do início da tendência. Ele é onde a onda 3 vai começar, né, na maioria das vezes. Sim. E as linhas verdes ou vermelhas, que é o ponto do caiu, comprou, e o ponto do subiu, vendeu. E além disso, o santo, que no começo eu nem dava muita bola, mas que hoje talvez seja para onde eu vejo a maior mágica, que é a força, né? Sim. Que é se você deve ou não confiar no início dessa tendência ou deve ou não confiar nesse caiu, comprou, nesse levantou, cortou. Então eu acho perfeito o sistema como um sistema de análise técnica e sinceramente acho que no final das contas as pessoas falam, então por que vocês não estão milionários? Por que isso? Por que aquilo? Eu te digo, de leitura de preço eu posso botar quantas pessoas vocês quiserem para me contestar, que eu tenho certeza do que eu vou falar é correto. Pode botar quem quiser. Pode botar os maiores do mercado financeiro vêm falar sobre gráfico. Eu convenço que funciona e eu tomo qualquer tipo de crítica e respondo na mesma hora o que é o gráfico. Agora, eu tenho absoluta certeza de que o dinheiro que você tira do mercado, aí sim, ele é a psicologia, ele é a forma como você opera, ele é o tamanho de posição, ele é estar grande no momento de ganhar dinheiro, estar pequeno no momento de perder. E isso é totalmente contrassenso da natureza humana. Sim. Que quando perde, sente uma dor 3, 4, 5 vezes maior do que quando ganha, sente um prazer. Então, a tendência é que a nossa cabeça, né, o ser humano, ele faça tudo errado, mesmo tendo, né, a matemática dominada. Então, com certeza, isso é uma coisa que também... Até que eu aprendi isso certo, na minha hora certa, da minha maneira, que foi operando opções, etc., dando tiros. Muita gente ficam regulares. Eu acho que você tem duas maneiras de ganhar dinheiro. Uma maneira é ficar regular, ser muito disciplinado ao ponto de sempre ganhar pouquinho e assim juntar o teu dinheiro. Ou o meu esquema, que é ser agressivo, perder pouquinho sempre para dar uma porrada. Por isso que eu gosto de opção. Eu prefiro o lado mais agressivo, né? E foi assim que eu tenho todo o dinheiro que eu tirei do mercado. Mas eu tenho certeza disso tudo. E como um conceito, eu acho que um dia a gente ainda vai realizar o teu sonho do FICUB ser conhecido no mundo. Porque eu, particularmente, conheci todos os estilos de análise gráfica e tenho certeza do poder do Fialcubo, do poder do FICUB, do poder de tudo isso. Sabendo que, na verdade, quem erra não é o gráfico, não é a matemática. Quem erra somos nós, né? Uma coisa que a gente não falou hoje, que eu acho importante dizer, é que eu considero qualquer indicador convencional válido e todos dão o mesmo sinal de compra e venda, mesma indicação de tendência e consolidação, quando são calibrados, separados por Fialcubo. Então isso é muito interessante, né? No meu curso eu mostro 17 indicadores convencionais, diferentes, calibrados com Fialcubo e todos dão o mesmo sinal de compra e venda. Então, eu acho que a questão de análise técnica, em nosso gosto, deve ter
mais 200 indicadores diferentes desenvolvidos desde o início de análise técnica. 200 indicadores, mas são todos derivados do movimento de preço. E aí, a única coisa que importa é se está em tendência ou com consolidação. Tem força ou não, onde está seu risco e onde está seu alvo. Essa é a única coisa que a gente precisa entender. Então, pode ser qualquer indicador. E tem grafistas que usam indicadores diferentes. Pô, ótimo. Qualquer indicador funciona se a gente calibrar ele com separação fiel-cubo. Então, eu dou a dica para vocês aí. Põe 34, 144 e 610, médio móvel exponencial no seu gráfico. Quando o preço está acima dessas 3 linhas é compra, quando está abaixo das 3 linhas é venda, quando está no meio dessas 3 linhas é uma consolidação. Análise técnica em 30 segundos. Então, tão simples assim. E eu vou te falar assim, por exemplo, eu comecei, o Didi foi meu primeiro professor, e a gente tem a agulhada do Didi, que é 3, 8 e 20. Né? Na verdade, ela deve ser 3, 8 e 21, né? Que são números de Fibonacci. E é engraçado que eu há muito tempo procurava isso, organizar meus indicadores, só que, eu não conhecia o fiel-cubo. Por isso que a minha primeira pergunta na entrevista foi para justificar o que é o Fibonacci e o que é o Fi ou o fiel-cubo. Mas eu sempre procurava isso, né? Tanto que eu botava as agulhadas de que não faz a menor diferença. 3, 8 e 20, 3, 8 e 21, quando dá a agulhada, dá nos dois. Mas eu botava 3, 8 e 21 e eu sempre procurei essa coisa de botar o que eu acreditava. O que eu tenho certeza é, se o mercado troca de mão desse tamanho, ele sobe até o tamanho de Fibonacci disso, porque ele cansa. O mercado tem um free float, ele troca de mão acumulando, quando ele sai para cima ele vai cansar no Fibonacci, ou ele vai cansar. Isso é uma coisa que eu tenho certeza e nunca li isso em nenhum lugar. Foi naturalmente que eu consegui desenvolver. Então, quando eu descobri que tinha um... Aliás, é bonito, né? O Ficube é bonito. Tela preta, com a porrada de cor. O cara que olha pra minha tela hoje, 6 telas, aquelas linhas, quando eu falo, porra, esse cara entende pra caramba. Ainda tira uma onda, né? Pô, fala, aqui é... Mas, enfim, além de bonito, né, cara, ele é todo baseado numa matemática que é a matemática da natureza, que é o Fi. Ou o Fibonacci, enfim. Poderia ser todo baseado em Fibonacci, talvez. Não seria tão errado, mas... E aí o Boa traz o porquê que é o fiel-cubo. Eu brinco, né? Aquela linha verde, linha vermelha que a gente acha quando ninguém quer, né? Quando o mercado começa a cair, a gente compra às vezes. Até brinco na sala quando a gente acerta que, porra, os caras ligam, né? Os grandes bancos ligam e falam, pô, por que a cliente estava comprando ali naquele ponto? Porque eu dou a compra antes do tempo, né? O mercado está em tendência de alta, eu boto a compra, porque é como se fosse um Fibonacci que acompanha o preço. Quem já me conhece aí sabe. É um Fibonacci dinâmico. Dinâmico, exatamente. Ele não é só baseado em preço, mas também no tempo, né? No tempo. Também no tempo. Exatamente. É muito bonito, linha verde e linha vermelha. Aliás, a gente quer pegar fortes tendências, né? Então, para identificar forte tendência, ou início de forte tendência, tem que ter indicadores bem grandes, né? O Góes não utiliza, mas eu tenho um indicador chamado do gigante, que é basicamente 1.300 candles. Aí o povo pensa, 1.300 candles, se o preço mudar para cima ou para baixo, 1.300 candles não vai fazer nenhuma mudança. Eu discordo mas que eu exatamente não uso, isso. Porque eu uso nos outros tempos gráficos. Não, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer pegar uma forte tendência, não pode olhar para o 8, não pode olhar para menos do que 17, por exemplo. Quer pegar uma forte tendência, tem que ter 72, 305, 610. E o povo não gosta disso. Eles não acreditam na tendência. Eles acreditam, o povo tem medo, né, de levar stop, ou quer saber quando o preço muda de direção. Então sempre está tentando seguir com 3, com 8. Eu tive a oportunidade de não só começar no mercado, né? Eu estou no mercado desde 97, então eu vi tendências de alta, de baixa, não sei o quê. Em 2002, 2003 eu realmente virei trader. Aliás, também analista, trabalhava, mas foi quando eu comecei a operar para mim e foi uma tendência de alta que durou 6 anos, né? Que lindo, e eu acreditei nela, né? Claro que tiveram tendências de baixa no meio do caminho, mas eu acreditei e aprendi, cara. O que dá dinheiro é tendência. É a hora que as coisas se organizam numa direção, né? O controle sobre o futuro você tem na tendência. Na contra-tendência, você acha que subiu demais, vende, mas você não sabe qual é o teu stop, né?
quando a tendência está estabelecida, você sabe qual é a direção, qual é o fluxo, o que está acontecendo. Isso se prova toda hora, né? São assim, a base das regras do FICUB, que a gente fundou aqui com o Trade ao Vivo, começando em 2005, quando conheceu o Igor, 2007, quando a gente fez a empresa. O seguinte, quando você está acima de linhas verdes, por exemplo, a regra é proibido vender. Por que eu falo proibido vender? Porque ninguém acredita na tendência. Ninguém acredita que pode ir para a Lua. Todo mundo quer vender quando está subindo, né? Porque cada novo topo merece um teste. Porque quando faz novo topo, a gente vai sempre dar mais uma chance da continuação da tendência. Então, corrigir, vai testar o topo ou testar o fundo. Então, cada novo topo merece um teste, cada novo fundo merece um teste. Acima de linhas verdes, o preço vai para a Lua, é proibido vender. E abaixo de linhas vermelhas, é proibido comprar. Você põe um gráfico de OGX lá em R$18, ficou abaixo de uma linha vermelha e desde então está abaixo da linha vermelha. Virou pó. Então, mas resumindo, a tendência é sua amiga, aliás, é uma frase antiga, né, de mercado financeiro, the trend is your friend. Trend is your friend. Opere sempre a favor da tendência. Tendência é o momento que a gente ganha dinheiro, a gente perde na consolidação que a gente ganha na tendência. Então, quando tem tendência, a gente sempre tem uma oportunidade. A oportunidade de dar mais dinheiro na realização da tendência, no Forrest Gump, no teste do fundo, na tendência de alta, ou no teste do topo, na tendência de baixa. E para isso tem as linhas verdes e vermelhas. E o início da tendência é o melhor risco-retorno que tem. É claro que a gente ainda não sabe se esse início de tendência será uma grande tendência, será uma tendência falha, enfim. Mas no final das contas, o mais importante de toda a teoria são esses detalhes. A frase, o que o preço vai fazer eu não sei, mas eu posso ter 100% de controle sobre o que eu vou fazer com o preço. É uma frase que ele me falou, né? Que todo topo, quando de repente faz novos topos, começa a subir, merece um teste de correção para poder operar, né? Eu escutei com você. E por aí vai, jogue a moeda, ganhe 3-1. Então são várias teorias que foram criadas que é a base do trade ao vivo, né? Com André, Igor e Aliak, que hoje estamos aí no melhor time de analistas já criado no Brasil, acredito eu. Acho que a gente pode um dia até tirar esse estigma de que pessoa física perde, de que é sardinha, etc. Então tudo isso nasce daí. É claro que o operacional, a forma como você vai controlar a tua emoção, né? Estar grande na hora certa, estar pequeno na hora errada, saber parar perdendo, não tiltar, não querer recuperar, né? Um trader nunca tenta recuperar, ele sempre procura uma próxima oportunidade. Todas essas questões que são muito mais difíceis, que talvez sejam 80% do ganhar dinheiro com o mercado, está subentendido nisso daí. Mas hoje eu tenho orgulho de, tudo que eu aprendi sozinho, tudo isso aqui ter encontrado no FICUB. Hoje eu e o Boa estamos juntos aí, a gente está, inclusive, para quem quiser conhecer mais, www.ficub.com.br. Tem um curso presencial no final do mês, enfim. A gente faz o curso dando teoria sábado e domingo e operamos juntos segunda. Né? Claro que tem dias que o mercado fica difícil, mas quando o mercado está fácil, todo mundo paga o curso e ganha dinheiro, né? É bem comum que a gente na segunda-feira já pague e quem sabe faz ao vivo. Eu acho que poucos cursos fazem isso, né? De botar a tela, ligar o mercado, a gente não sabe o que vai acontecer com segunda-feira e a gente opera ao vivo para tentar mostrar tudo que a gente aprendeu no curso. Como a gente faz todos os dias, né, Góis? Todos os dias, é verdade. Na sala da Clear. Nas salas e tal. Somos e aí tem agora. Estilos diferentes, né? A gente, percebe lá o Neto, por exemplo, que tem as suas características, mas você percebe que tudo que ele usa é para tirar o risco da operação. Seja o ajuste, a acumulação, a zerada rápida e tal. Né? No final das contas, quando você entra num trade, se ele for a teu favor, se ele for contra, você zera rapidamente. Se ele não for para nenhum lado, você zera rapidamente. E se ele for a favor, você volta e meia, zera rapidamente. Mas às vezes você vai mais, você entra no segredo de tudo, né? Que é perder pouco e ganhar pouco, a maioria das vezes. Nunca perder muito e, eventualmente, ganhar muito, né? Então, tudo isso faz parte aí da coisa. A definição de tudo está muito clara na minha cabeça. Agora, até o fato de eu ser um cara indisciplinado, ser um cara, sempre fui bagunceiro, sempre tive dificuldade, sempre fui, né, sempre tirei nota 10 de fazer bagunça na sala, desde pequeno. Filho caçula, minha família toda, né, tem
um neurocirurgião, meu pai falecido, um neurologista que passou em terceiro lugar na UERJ, né? Um matemático do IMPA e eu, que sempre fui bagunceiro, né? Enfim, e ter descoberto tudo isso, ter, né, o meu estilo, eu ter tido essa dificuldade de disciplina me traz toda essa definição sobre isso. Sobre, né, as pessoas acham, então é fácil, os caras sabem porque não ganha. Na verdade, isso é pouco. Saber para onde vai, a gente acerta, a gente, né, aliás, para você ver, quando eu estava trabalhando no Didi, que era um estagiário, ganhava R$300 por mês, eu falava muito com o Miguel, né, que era o dono de um puta asset. E de tanto acertar, ele falou, cara, eu tenho um esquema aqui, meus traders não ganham salário, mas ganham 20% do que faz, você quer trabalhar comigo? Com 21 anos eu estava sentado numa mesa profissional de trade, operando dólar, índice, S&P, Nasdaq, né? E descobri que enquanto eu estava ganhando, minha vida estava maravilhosa, eu achei que ia ficar milionário, que a vida seria fácil. Primeiro mês negativo que eu tive com problemas pessoais, eu vi que voltar, né, com a pressão da perda nas costas era totalmente diferente, que não adiantava prever o futuro, não adiantava ver o gráfico. O que importa é como você atua em relação a isso, e o bolso é a parte mais sensível do ser humano. Então, por isso que a psicologia é a parte mais importante, né? Por isso tem que operar na manhã sempre. Aliás, a gente fala sobre todos esses conceitos, a bolsa na cabeça, né? Tá no YouTube e no Facebook, esse curso de psicologia do mercado, disponível para todo mundo, sem custo. Estuda isso, é importante entender realmente o que está acontecendo com a sua cabeça. Porque se não alinhar a sua cabeça com a matemática do mercado, não vai ser vencedor no longo prazo, né? Exatamente, é isso aí. Bom, eu fico feliz que você era bagunceiro, não sei como foi assim sua vida até chegar aqui. Só sei que quando você entrou na minha vida, eu fiquei muito feliz, abençoado por ter te conhecido e a chamada para Clear aqui para mim também foi muito especial. E desde então, todo dia que a gente está juntos, eu aprendo com você, eu aprecio muito todo o seu trabalho. É isso aí, eu acho que assim, agora que a gente montou o time, o próximo sonho é melhorar a estatística. Normalmente 10% das pessoas físicas que operam são regulares ganhadoras, mas eu acho que com o time que a gente montou, com a internet, com a velocidade que a Clear dá, com tudo que a gente oferece, eu acho que a gente pode realmente chegar numa proporção muito maior do que isso. E fazer com que as pessoas físicas, os chamados de sardinha, se seguirem a tendência, seguirem o preço e se comportarem disciplinadamente, a gente pode fazer uma revolução nisso daí. Principalmente e esse é o meu sonho agora. Principalmente com o setup que o mercado está prestes de nos dar, né? No onda 3 para cima no gráfico diário, que pode ser anos e anos para frente subindo se pegar esse onda 3. É verdade. Estou muito animado. É verdade. Esses 50, 53 mil que o mercado fez, ele, dentro da teoria, faz com que a gente tenha um novo topo, acredite num teste de fundo, mas se entrar essa onda 3, ele começa realmente a mudar um padrão que dura pelo menos aí desde 2010, né, para cá, de um mercado difícil. E a compra acaba que ela gera dinheiro mesmo, acho que a compra ela gera dinheiro, ela gera liquidez, ela gera resultado. E isso acaba sendo mais fácil para as pessoas correrem atrás. Vai muito além de nossas expectativas, hein? Quando começar, você tem que segurar, porque o bicho vai voar, eu acho. Isso aí. Eu também tô nessa torcida. A gente tá cheio de coisa para acontecer aí, para confirmar ou não isso daí. Mas eu também tô otimista de que mudou, no mínimo. Aliás, quando eu abri a Clear, né, que foi quando o mercado brasileiro virou tendência de baixa e o mercado americano virou uma alta explosiva. Lá fora subiu nesses últimos... De 2011 para cá, lá fora foi alta atrás de alta e aqui baixa atrás de baixa. Então, desde ali eu tentei achar o porquê disso, descobri o porquê. E esse porquê, naquela época que era só eu que acreditava, que eu tava ficando até louco, hoje tá aí, né? O porquê, né? Todo mundo começa com P, termina com A, política. Política. E então esse porquê, há 3 anos, 3 anos atrás ninguém estava pessimista como está agora. Então o mercado ele antecipa as coisas. Então eu também acho que a gente tem uma chance grande aí
não só por gráfico, mas como por tudo. Entrar num momento de expectativas positivas e por aí vai. E com esse time, com a internet, com tudo que a gente criou, acho que a gente pode mudar aí. Fazer história, né? Eu acho que o mais importante é isso. Vamos fazer juntos. A gente quer seu bem. Mas depende muito de você. Muito mais de você do que a gente. Isso aí, galera. Bom, fico por aqui. Obrigadão, Mr. Bo. Né? Quinta-feira que vem tem outro Esse é o cara, viu? Traders Talks. E a gente vai chamar outra celebridade. Mais pra frente vamos fazer uma promoção de chamar vocês aí. Quem quiser mandar um e-mail pra cá e participar do Traders Talks, a gente pode trazer. Ótima ideia. E isso aí, galera. Ficube, www.ficube.com.br, para quem quiser entender melhor sobre o Ficube. Clear, corretora, eu, Bo, Neto, Igor, André Moraes, Rafael Figueiredo, ao vivo, mostrando ao vivo o que a gente está achando. E isso já é uma mudança. Acho que há pouco tempo, quando eu comecei na Bolsa, quando eu era uma pessoa física procurando o que eu ia fazer, eu não tinha toda essa oportunidade, né? Isso aí, galera. Um prazer. Obrigado a todos. Até a próxima entrevista. E vamos que vamos mudar a história aí, fazer com que as pessoas físicas tornem-se vencedoras e ajudem o próprio país a melhorar, né? Com certeza. Tirar o dinheiro aí e empreender em cima disso. Valeu, um abração. Um grande abraço, gente.